Parece que o Sr. Midoriya ou a Marvel decidiram desistir da competição. Essa é a decisão dele, mesmo que não apoiemos totalmente sua escolha, vamos honrá-la. Midnight anunciada e o festival continuou. Junto com alguns dos outros heróis, maiores e mais populares, Endeavor fez uma careta e as chamas dançaram sobre sua cabeça. Ele veio ver seu filho Shoto enfrentar a Marvel, mas isso não seria agora. Das arquibancadas, Izuku assistiu à competição e ficou muito orgulhoso de quão longe Mina havia ido. Ele até sorriu quando ela chutou a bunda de Yugo Aoyama, parabenizando-a quando ela veio para esperar até sua próxima luta. Então a consolou quando ela perdeu mais tarde. Ela ainda estava desapontada por ele não competir, mas ela respeitou sua decisão de não competir. Afinal, ele estava certo, ninguém da classe deles ou da classe B teria chance contra ele. Perto do final do festival, faltando apenas um duelo entre Shoto Todoraki e Katsuki Bakugo, Izuku foi convidado a fazer uma exposição e ele relutantemente concordou. No campo, ele conheceu Almighty. Uma pequena mesa e duas cadeiras estavam uma em frente à outra. Para um bônus adicional, Mr. Midoriya e Almighty consentiram em uma queda de braço. A meia-noite foi anunciada e toda a arena ficou em silêncio. Sentado, Izuku olhou para Almighty e o popular herói sorriu. Apertando as mãos um do outro, Cementos deu um passo à frente para iniciar o concurso. Então, começou. Esforçando-se contra Almighty, Izuku empurrou com toda a sua força, assim como Almighty. Aplausos explodiram quando os fãs foram encaminhados para ele ou Almighty. Depois de 20 minutos, nenhum deles foi capaz de forçar o braço do outro para baixo. Ambos tensos e Cementos tiveram que evitar que a mesa rachasse e quebrasse sob a força dos dois. Então, com um empurrão final, Almighty conseguiu empurrar o braço de Izuku para baixo. Soando com o encontro, Izuku se levantou e balançou o braço. Muito bem, Sr. Midoriya. Isso foi muito educativo. Almighty disse em voz alta e então assistiu Izuku voar de volta para as arquibancadas. Isso foi uma competição de força. Midnight comentou enquanto se aproximava, seu microfone desligado para que ninguém pudesse ouvi-la. Almighty balançou a cabeça, mas continuou sorrindo. Ele me deixou vencer. Eu suspeito que ele poderia ter se mantido contra mim por horas, ou até mesmo me derrotado. Almighty informou, e ele então assinou para as massas, imaginando por que o jovem Midoriya o deixou vencer. Na área estudantil da classe A, Mina esperou para consolar Izuku sobre sua derrota, e quando ele aterrissou, ele disse a palavra, transformando-se de volta em Izuku. Vendo sua expressão, ela imediatamente adivinhou o que ele tinha feito. Aproximando-se, ela sussurrou em seu ouvido. Você perdeu de propósito, não é? Ela disse quase inaudível para qualquer um além dele. Ele assentiu. Por quê? Ela perguntou e ele pegou sua mão e a levou para uma das salas de espera privadas. Trancando a porta, ele a fez sentar. O que teria acontecido se eu o derrotasse? Ainda sou um estudante e no mínimo tenho que esperar mais 2 anos para ser um herói oficial licenciado. As pessoas precisam ter certeza de que Almighty é o herói mais poderoso do planeta. Se eles não se sintam assim, então eles perderão toda a esperança nele. Izuku explicou e Mina não entendeu completamente. Tenho certeza de que, se for necessário, o governo renunciará ao padrão legal de que um herói tinha que ter 18 anos para ser licenciado, se isso significasse que você é necessário. Embora você não estivesse na UA, em vez disso, seria anexado a alguma agência e trabalhar como um herói em tempo integral. Mina aconselhou e Izuku balançou a cabeça. Não, a população não está pronta para eu substituir Almighty, e é isso que significaria. Também gosto de ir à escola com minha namorada e poder passar um tempo com ela depois da escola e nos fins de semana. Izuku afirmou e Mina sorriu, se levantando e se aproximando, colocando os braços ao redor dele. Bem, eu gosto de passar tempo com meu namorado dentro e fora da escola. Mina respondeu e então lhe deu um pequeno beijo e abraço. Ok, é melhor voltarmos. A rodada final está prestes a começar e eu quero ver se Shoto ou Katsuki vencem. Ela disse e eles deixaram a pequena sala privada.
Assim terminou o festival e no dia seguinte todos os alunos sentaram-se na aula. Midnight veio para a aula para eles escolherem seus nomes de heróis. Mina teve várias ideias e sua favorita foi a rainha alienígena. Izuku ficaria apenas com aquele que os deuses lhe deram, Marvel. Mesmo se Midnight gostasse ou não. Depois que a primeira tentativa de Mina falhou, ela caiu e pediu que ele a ajudasse a escolher outra. Garota rosa extremamente quente. Ele sussurrou em uma sugestão e ela revirou os olhos, sorrindo. Muito tempo e eu gosto que você pense isso. Mina sussurrou de volta. Mas Pink soa bem. Ela então voltou e sua escolha foi modificada para Pink. Então Midnight pediu para Izuku subir ao pódio e declarar sua escolha. Marvel. Será Marvel. Izuku afirmou teimosamente e Midnight franziu a testa. Em seguida, sugeriu vários outros nomes possíveis e ele negou todos eles. É a Marvel e você sabe o motivo. Ele disse para Midnight e ela fechou os olhos e exalou bruscamente, concordando que seria Marvel. O próximo passo foi eles verificarem os pedidos da agência para eles estagiarem. Todos os seus colegas ficaram chocados quando todas as agências quiseram Izuku. Mas ele selecionou o mesmo que Mina iria. Ele concordou em fazer isso muito antes do festival e se isso significava que era uma agência menor, ele realmente não se importava. Isso causou um grande problema e esse problema foi o Endeavor. Querendo não apenas seu filho Shoto como estagiário em sua agência, a Endeavor também queria Izuku Midoriya. Ele suspeitava que este Midoriya era muito mais forte do que qualquer outro e queria tê-lo como estagiário. Jovem idiota estúpido, escolhe uma das agências menores só porque algum vagabundo ele está associado. Endeavor disse reclamando principalmente para si mesmo e seu filho Shoto. Seu filho não disse nada, deixando seu pai continuar sendo o idiota que ele suspeitava que era. Do outro lado da cidade na agência NITI. Com um pouco de cuidado, Izuku conseguiu convencer NITI a incluir Mina no estágio de uma semana. Embora o chefe da agência fosse mais do que acomodado, se isso significasse que a Marvel passaria a semana com sua agência. Embora durante a reunião inicial com Izuku, NITI comentou que geralmente era melhor que mais tarde os dois não estivessem na mesma agência. Ambos precisavam se concentrar em suas próprias atividades e não se preocupar com o outro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Marvel. Se você está em um encontro com um vilão e isso significa salvá-lo ou algum espectador desconhecido, qual deles você salvaria, se isso significasse a morte de um ou de outro? NITI perguntou a ele e Izuku olhou para o chefe da agência com choque. Espero nunca enfrentar esse cenário. Izuku respondeu e NITI balançou a cabeça. Esse tipo de cenário pode acontecer, então me responda. Qual você salvaria? NITI perguntou severamente e Izuku olhou para Mina enquanto ela estava falando com Bulejiro. Responda-me, o tempo está se esgotando. Ele exigiu e Izuku exalou e fez uma careta. O espectador. Izuku disse e então assentiu. Ok, você fez o seu ponto. Quando for a hora de escolher uma agência em tempo integral, eu não estarei na mesma que ela. Ele disse e NITI sorriu levemente. Não se preocupe com a Marvel e não deixe ninguém lhe dizer que você não deveria estar nesse tipo de relacionamento. Há aqueles que cortaram todos os relacionamentos pessoais e eu sinto que esses não são o tipo de heróis que este mundo precisa. Seu relacionamento com aquela jovem te torna humano e mostra que você se importa com outra pessoa além de você mesmo. NITI declarou e então gesticulou para Mina e Bulejiro. Vamos nos juntar a eles. Tenho que informá-lo sobre o que fazemos aqui nesta agência. Ele disse e caminhou em direção a Mina.